Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Conexão Metropolitana, que hoje recebe aqui nos nossos estúdios, na nossa sala de bate-papo, o advogado do direito eleitoral, mais precisamente, né? Ele que vem aí atuando, fez mestrado, estudou para isso, né? Dr. Nicola Maggiota. Eu conheço ele como Nicola, né? Um amigo, e eu quero mais uma vez agradecer. O Nicola é um cara muito bacana, muito querido no meio político, no meio dos amigos, né? E eu tenho o Nicola como um dos meus grandes amigos que eu construí, e foi até através de uma campanha, né, Nicola? Verdade, foi em 2010, verdade. né? 2010. Na nossa campanha, na nossa desenvolvemos, luta. graças a Deus, uma bela amizade até hoje aí. O Milton, que está sempre do lado aí da jornalismo, dando toda essa cobertura, principalmente é um apaixonado pela região metropolitana. Sou apaixonado. Sempre que eu falo de região metropolitana, eu falo do Milton. Eu falo, Milton é um batalhador, é um entusiasta dessa região. E não sou candidato, já vou avisar. Agora, Nicola, uma outra questão que eu quero abordar com você é o seguinte: pesquisa eleitoral. Vamos voltar lá no ano de 2011. Já se iniciou algumas pesquisas essas que são através de institutos renomados, de credibilidade, que são registradas as pesquisas no cartório eleitoral, enfim. Mas existem alguns políticos que fazem as pesquisas nos bastidores, né? Essas pesquisas, elas podem, não podem, são legais, dá para o opositor que visualizar ou que tiver dados em mãos de que outro candidato fez essa pesquisa que não é, entre aspas, legal, através do Tribunal Regional Eleitoral e do cartório eleitoral, pode entrar com algum pedido de impugnação? Então, Milton, as pesquisas funcionam da seguinte forma: a partir do ano eleitoral, ou seja, desde o dia 1º de janeiro, elas têm a obrigatoriedade de estarem registradas junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, as pesquisas do ano passado, que foram feitas, elas não tinham obrigatoriedade de registro no TRE. Já esse ano, toda e qualquer pesquisa tem que ter o seu registro junto ao TRE. Obviamente que alguns partidos, a maioria deles, eu diria, fazem as suas pesquisas internas, né? Como é o caso agora que está acontecendo em determinados partidos que têm prévias, fazem as suas pesquisas internas, até a nível de divisão de coligação, como está o aproveitamento dos seus candidatos. Essas pesquisas internas, frisa-se bem essa palavra, internas, devem ter o seu alcance interno. Ou seja, determinado candidato faz uma pesquisa não registrada, ou seja, ilegal, né? Não registrou a sua pesquisa, e ele coloca essa pesquisa ou no meio de comunicação ou através de panfletos, faz uma divulgação, essa pesquisa torna-se irregular. Aí sim, os opositores ou partidos políticos ou o Ministério Público podem entrar com a cassação do registro dessa pesquisa, a impugnação da própria pesquisa, direito de resposta, uma série de ações para combater essa pesquisa que foi feita de forma ilegal porque não tem o registro. Agora, Nicola, é tanta coisa, tantos itens dentro do direito eleitoral. Aí eu te faço uma seguinte pergunta: a nossa legislação, as nossas leis, né, seja ela no direito civil, no direito criminal, enfim, elas estão ultrapassadas, estão arcaicas. Você também atua nessas outras áreas, né? E sempre existem as brechas das leis. No direito eleitoral também existem as brechas? Sim, tem. A única dinâmica diferente do direito eleitoral, que aí sim ela exige uma dedicação meio que exclusiva do profissional, é o quê? É o seguinte ponto: ela, de 2 em 2 anos, existem as resoluções do TSE, onde são expedidas normas para aquela determinada eleição. Existe sim uma legislação fixa, que é o nosso Código Eleitoral. Agora tem aquela nova lei, que é a 12.034 de 2009, que introduziu a lei de ficha limpa junto, né? Um dos artigos dessa mini-reforma eleitoral foi a questão da ficha limpa, e também é uma lei fixa, uma lei complementar fixa. Porém, existem essas resoluções, principalmente no tocante à propaganda, à pesquisa. Elas são mutantes, elas vão mudando e se adequando às condições que os eleitores e os candidatos colocam diante das eleições. Uma delas é a internet. A internet não existia, por meio de uma resolução foi introduzida, e aí vira lei e vai caminhando conforme os ditames legais. Nicola, você falou de internet. No caso de alguém fazer um Facebook, um Twitter,
Por exemplo, o Milton Gonçalves é candidato, mas eu não fiz propaganda antecipada, não tenho Facebook, não tenho Twitter, mas alguém fez para me prejudicar. Como provar isso? A internet foi um dos maiores desafios, eu diria o maior desafio das últimas eleições, principalmente no tocante à retirada de materiais colocados nas redes sociais. Então, determinado cidadão, já na época eleitoral, era candidato e colocavam vídeos apócrifos, determinadas colocações totalmente ofensivas, e nós tínhamos uma dificuldade muito grande de tirar esses elementos da internet. Então, tinha que se recorrer à justiça, ir atrás, por exemplo, de companhias como o Google, Yahoo, etc., que fazem essa gestão até internacional para tirar essa propaganda do ar. Hoje, a internet já tem uma delimitação muito mais forte na campanha eleitoral. Rede social é liberada para o candidato durante o período eleitoral. Pode usar da forma que o candidato quiser. No caso de ofensa, deve sim procurar a Justiça Eleitoral com ação competente para ser retirada em 24 horas ou 48 horas. Os juízes eleitorais têm sido bem rigorosos nesse ponto, intimando empresas grandes e tirando até do ar, conforme for o servidor de internet. Muito bem. Nicola, uma outra questão que eu queria abordar com você com relação à coligação, né? Lá para julho do ano passado, junho, julho, a grande preocupação e o grande corre-corre dos partidos era o quê? Trazer pessoas para o partido, tirar de um, trazer para o outro, para poder montar a chapa de vereadores. Montado essa chapa, agora os bastidores é o quê? Coligação, tanto na campanha para a majoritária como para a proporcional, que são, no caso dos vereadores. Tem algum ponto aí específico para o TRE ficar de olho nessas coligações? Então, Milton, o ano passado foi um ano realmente atípico dessa correria. Por quê? Porque existia e existe ainda no Senado Federal uma proposta para finalizar, para acabarem com as coligações proporcionais. Mas como não foi aprovada até um ano antes do pleito, então não vai funcionar para 2012. Mas os partidos realmente se movimentaram muito com medo que essa determinação fosse aprovada no Senado. Então, continua da mesma forma que era antes. Coligações proporcionais permitidas e majoritárias da mesma forma. Sem aquela vinculação de uma estadual, a verticalização também ainda é um projeto que foi, voltou, está no Senado novamente, mas não deve passar. Já a proporcional, a coligação proporcional, a qual eu não sou simpático, acho que cada partido tem que ter, inclusive numa elaboração de uns estudos que fizemos em São Paulo, colocamos algumas posições de que cada partido tem que ter a sua chapa de vereadores, que é o início de um partido, aquela formação, né? Então, mas está no Senado, vamos ver o que os senadores fazem. E outra coisa, né, Nicola, quando, na minha visão, você até me corrija se eu estiver errado, quando tem a coligação de partidos, de um partido grande com um partido pequeno, que é o chamado rabo de chapa, aí esse do partido pequeno, que tem uma chapa mais ou menos, acaba ajudando, com o número de votos, a eleger o outro partido que é maior, e aí fica uma conta nessa história toda, né? Fica uma conta entre os partidos. E aí, quem que vai pagar essa conta? Porque, eu te ajudei, se não fosse a coligação e os meus votos, você não tinha sido eleito, e por aí vai. E aí fica aquela conversa da política para alguém se dar bem. Estou errado ou não? Não, eu concordo bastante com o seu ponto de vista, porque eu sempre defendo que cada partido tem que ter a sua bandeira para carregar e tem que ter os seus candidatos. A base do partido são os vereadores. Então, a partir do momento que você faz essa coligação, você perde a identidade do partido e você acaba prejudicando, sim, vereadores de uma chapa menor e cria uma outra situação, a chamada legenda de aluguel. Aquela legenda que existe, ela pode ter, vou dar um exemplo, pode ter 18 candidatos em determinada cidade, ela lança um candidato e empresta as vagas para determinados outro partido e acaba perdendo a sua identidade. Em troca, óbvio, de interesses políticos, claro, e muitas vezes pessoais, o que é mais prejudicial de uma forma geral à política. Por isso que nós esperamos aí que após as eleições municipais de 2012, os nossos deputados federais, os nossos senadores realmente se abracem numa reforma política, né? E se esta reforma política não acontecer até as próximas eleições de 2014, principalmente com voto distrital, que eu acho que, no meu ponto de vista, seria interessante, você, em 2014, pode sim
se pegar para você e fazer o voto distrital para você. Vote em candidato da sua cidade, da sua região, né? Não vote em candidatos paraquedistas que vêm aqui para a nossa região metropolitana, pega os votos e depois some. Então, vai um alerta para você. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto já já com o terceiro e último bloco do programa. Não saia daí. A Prefeitura de São Vicente constrói hoje 2.000 casas para dar vida digna para quem ainda vive nas favelas. São moradias na área continental e na ilha. Obras no Sambaiatuba, México 70, Rio Branco e Bitaru. A vida mudou para melhor para muita gente. Quando vinha chuva, o barraco ficava balançando, eu ficava até com medo de dormir. Não conseguia dormir, mas agora eu tô em casa nova. Agora para mim é um sossego, eu durmo bastante. Nem vejo a chuva passar. Prefeitura e você, mantendo São Vicente no rumo certo. Que tal viver onde tudo é pertinho e mandar o estresse para bem, bem longe? São Paulo Residencial. Perto da natureza, do conforto e da qualidade de vida. E com lazer completo, para você também ter tudo sem precisar sair de casa. Venha conhecer no José Menino, em Santos. São Paulo Residencial. Viva perto de tudo que vale a pena. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar. Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234-4817. Sintramar. Gonzaga Hall. Charmoso e espaçoso. E ao mesmo tempo aconchegante. Ambiente climatizado, fácil localização e segurança. Esses são alguns dos diferenciais do Gonzaga Hall. Rua Timbiras, número 17, Santos.